Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 70 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra e quero retomar com você os nossos combinados. Vamos lá? Lave as mãos várias vezes ao dia utilizando água e sabão. Fique em casa preservando a sua saúde e, se precisar sair, use a máscara, certo? Muito bem. Na aula de hoje, nós iremos utilizar os seguintes materiais: caderno, lápis, borracha, apontador e hoje você vai precisar também de uma folha de papel e de cola. Você pode utilizar uma folha do seu caderno ou uma outra folha que você tiver, como essa daqui. Não precisa ser a folha inteira, apenas metade dela. Vou dar um tempinho para você se organizar e a gente já inicia. Ok, separou tudo? Então agora vamos registrar as informações da aula de hoje no caderno. Coloque a data de hoje, a aula 70 e a disciplina Língua Portuguesa. Um tempinho para o seu registro. Vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Acompanhe! Na aula anterior, nós relembramos algumas características da reportagem e vocês assistiram ao vídeo do jornalista Vinícius Carrasco. Também conhecemos a capa e o sumário da revista com a segunda reportagem que lemos. Eu apontei para vocês o título lá no sumário, fizemos algumas reflexões e algumas antecipações do que poderíamos ler na reportagem. Em seguida, eu apresentei a reportagem para vocês e nós fizemos uma dinâmica de leitura. Vamos recordar? Eu apresentei os subtítulos, as imagens da reportagem e à medida em que eu ia fazendo a leitura, vocês iam relacionando esses subtítulos e essas imagens. Na sequência, nós confirmamos ou refutamos aquelas hipóteses que havíamos levantado lá no começo sobre o que iríamos ler na reportagem. Vocês também realizaram uma dinâmica de caça-palavras, completando trechos lá do texto. Eu apresentei ainda para vocês a curiosidade relacionada à bicicleta, né? Que nós descobrimos que em Brasília existe um modelo de bicicleta chamado Nuvenzinha e nós colocamos essa palavra no nosso painel. E na aula de hoje, o que nós faremos? Na aula de hoje, nós vamos brincar um pouquinho. Nós vamos realizar um jogo e eu já vou explicar para você como funciona o jogo das pistas. Vamos jogar então? Quando eu apresentei a reportagem para vocês, confesso que quando li a primeira vez, a distribuição dos textos, das imagens, me lembrou um pouquinho um tabuleiro de jogo. Aí eu pensei, por que não criar um jogo com esse texto para os estudantes? Então, atenção, vocês têm um desafio.
Nesse texto estão escondidas duas palavras que nós vamos utilizar na atividade seguinte, e vocês vão ter que descobrir que palavras são essas. Para isso, eu criei esse tabuleiro aqui que você está vendo. Esse é o nosso jogo das pistas. Ele tem envelopes e dentro desses envelopes tem pistas para vocês irem resolvendo desafios e encontrar essa palavra, certo? Então, atenção! Nós vamos começar o jogo e você vai anotar no caderno quais os desafios que você tem que fazer. Combinado? Vamos começar? Muito bem. Vejam, aqui no meio do tabuleiro eu tenho o início, então ele vai indicar qual é a primeira ação que temos que realizar. Vamos lá? Vou abrir aqui. Aqui diz: abra um envelope que corresponde ao número de rodas de uma bicicleta. Quantas rodas tem uma bicicleta? Atenção, é uma bicicleta, não é um monociclo nem um triciclo. Bicicleta, então 2 rodas. Então o envelope que iremos abrir é o envelope número 2. Qual será o desafio proposto no envelope número 2? Olha só, aqui eu tenho o desafio e atrás eu tenho a pista. Para receber a pista, você precisa primeiro responder ao desafio. Vou ler para você, depois eu vou colocar na tela um tempinho para você pensar e responder no seu caderno, combinado? É o seguinte: a bicicleta voa e a insegurança deste equipamento provoca que sentimento na jornalista? Medo ou curiosidade? Então eu vou colocar na tela, você vai reler o texto, pensar na pergunta e responder no seu caderno. E eu já volto com a resposta. Identificou a resposta? Então confira. A resposta é medo. Isso mesmo. Já está escrito ali no texto, né? Que é uma opinião dela, que ela sentia medo em relação a uma bicicleta que voa. Então vamos agora à pista para sabermos qual é o próximo envelope a ser aberto. A pista diz o seguinte: o número de letras de sua resposta corresponde ao número do próximo envelope a ser aberto. Você respondeu medo. Medo tem quantas letras? Isso mesmo, tem 4. Então, o próximo envelope é o envelope número 4. Vamos ao próximo desafio? Envelope número 4. Vejam lá. Qual das palavras poderia substituir corretamente a palavra especial nesta parte, neste fragmento do texto? Específico ou comum? Vou colocar aí na tela esse desafio para você. Veja, releia e substituindo a palavra especial, mantendo o sentido do texto. Qual das palavras deve ser? Específico ou comum? Tempo para você pensar.
Conseguiu fazer a substituição? Confira na sua tela. A palavra é específico. É um capacete especial pode ser substituído por um capacete específico. Vamos à pista? A pista diz o seguinte: a quantidade de sílabas de sua resposta indica o próximo envelope. Veja, agora é a quantidade de sílabas. Vamos contar? Especificou. Tem 5 sílabas, então vamos abrir o envelope número 5. Atenção ao desafio. Qual das frases indica uma opinião da jornalista neste trecho? Letra A. Pena que ela ainda não está à venda. Letra B. Ela foi desenvolvida pelo designer Shang Ting-Zhen. Então, veja aí na tela este desafio. Pense em qual dessas frases está sendo indicada uma opinião da jornalista e registre a alternativa aí no seu caderno. Identificou a opinião da jornalista? Então confira na tela. A resposta é a letra A, quando ela diz pena que ela ainda não está à venda. Então, está dando uma opinião sobre a bicicleta que vira mochila. Vamos à pista. Qual será o próximo envelope? A letra da alternativa que você marcou corresponde às iniciais de 2 palavras do subtítulo do próximo envelope. Olha só, você marcou a letra A como resposta. Então, a pista diz que essa letra corresponde às iniciais de 2 palavras do subtítulo. Lembram dos subtítulos das partes da reportagem? Tem uma delas que tem a letra A na inicial das 2 palavras. Alguém consegue lembrar? Você que disse amiga do ambiente acertou. Então, amiga do ambiente é essa parte da reportagem. Então, eu vou abrir o envelope número 3. E o desafio é: a BV6 se difere das bicicletas comuns por colaborar 2 vezes com a natureza. Qual característica a torna um meio de transporte ainda mais alternativo? Letra A. Não emite gases poluentes. Letra B. O material que a compõe, papelão reciclado, não polui o ambiente. Então, veja aí na tela esse desafio, releia o texto se precisar, pense e anote a resposta correta.
Conseguiu identificar a resposta? Acompanhe a resposta na tela, então. É a letra B, porque a pergunta falava o que tornava um transporte ainda mais alternativo. Então, é o material que compõe a bicicleta, o papelão reciclado que não polui o ambiente. Vamos à pista? Esta bicicleta é feita de papelão e a próxima envolve diversão. Qual envelope abrirá então? Lembram mais uma vez dos subtítulos? Em qual deles tinha a palavra diversão? Conseguem lembrar? Vamos ver? Olha só, ainda mais diversão. Então, eu vou abrir o envelope número 6. Atenção ao desafio. Qual alternativa confirma a ideia do subtítulo ainda mais diversão? Então, vocês vão ter que pensar bastante para responder essa pergunta. Letra A. Andar de bicicleta já é uma atividade recreativa e ficou mais prazerosa com a criação do Schweb. Letra B. A criação do Schweb tornou a prática de andar de bicicleta prazerosa. Então, acompanhe aí na tela esse desafio, pense na resposta e assinale no seu caderno a alternativa. Qual é a resposta correta? Vamos conferir? É a letra A. Andar de bicicleta já é uma atividade recreativa e ficou mais prazerosa com a criação do Schweb, por isso que o título diz ainda mais diversão. Vamos à pista? Apenas um envelope lhe restou. Fique atento, o jogo ainda não acabou. Então, qual é o envelope que nós ainda não abrimos? O número 1. Vamos ver qual é o desafio? Atenção! Qual é uma possível consequência para o fato de a Flixbike ser complicada de usar? Letra A. Talvez nunca comece a ser vendida. Letra B. É necessário correr para dar impulso e fazê-la se mover. Então pense qual é a consequência para esse fato. Observe na tela, releia o texto e responda no seu caderno. Muito bem, último desafio. Conseguiu identificar a resposta? Vamos conferir? A resposta é a letra A. Talvez nunca comece a ser vendida. Então, essa é uma possível consequência para a Flixbike ser complicada de usar. Vamos então à nossa pista final. As palavras estão prestes a serem reveladas.
utilize o código para encontrá-las. Então, no código tem 2 subtítulos e uma pista assim, ó. Primeiro subtítulo: eu desejo que siga L2P5. Amiga do ambiente, L7P1. O que será que isso quer dizer? Vamos então decifrar essas pistas. Você está vendo aí na sua tela o texto, lá a parte eu desejo que siga. Aí a pista dizia L2P5. O que será esse L? Será que é L de linha e P de palavra? Vamos ver? Então lá, ó, L2, a segunda linha do texto, P5, a palavra 5. Vocês estão vendo que é a palavra japonesa. Então, identificamos uma das palavras. E a próxima pista dizia que o subtítulo era Amiga do Ambiente. Dizia L7, então linha 7, P1. E a palavra é natureza. Vejam lá, as palavras que nós desvendamos são japonesa e natureza. O que essas palavras têm em comum? Ah, se você falou que elas rimam, você acertou. Elas possuem o mesmo som final. Mas observem como escrevemos essas palavras. Japonesa termina com ESA e natureza termina com EZA. Mas então, como saber quando eu vou escrever uma palavra terminada em ESA, se eu vou usar o S ou vou usar o Z? Então, vamos refletir um pouquinho sobre essas palavras. O que é japonesa? Procurando a definição de japonesa, nós vemos que é algo do Japão, típico desse país ou do seu povo. Então, a palavra japonesa significa algo no feminino que veio do Japão. E natureza é um conjunto composto pelos seres vivos e seus cenários originais, os mares, florestas, montanhas, rios, etc. Então, japonesa, como a gente já falou, é uma característica. Então, é um adjetivo feminino. Uma bicicleta que foi criada no Japão é uma bicicleta japonesa. Uma menina que nasce no Japão é uma menina japonesa. E já a natureza é um substantivo que dá nome a algo. Vamos pensar então sobre outras palavras nesse sentido, de adjetivos femininos e de substantivos? Vejam lá. Vejam na tela, eu trouxe outras palavras também terminadas em ESA. Num grupo nós vemos que elas estão escritas com S e no outro com Z. Portuguesa, inglesa, polonesa são adjetivos pátrios no feminino. E beleza, pureza, grandeza, assim como natureza, são substantivos que sugerem a sua qualidade ou estado. Então, a palavra beleza vem de belo. Belo é um adjetivo. E beleza, o substantivo derivado da palavra belo. Pureza vem de puro. Grandeza vem de grande. Então, a que conclusão nós podemos chegar analisando esses grupos de palavras? Quando eu tenho adjetivos pátrios no feminino, eu vou escrever essas palavras com ESA. E se for um substantivo, eu vou escrever com EZA no final, certo? Substantivos derivados dessas qualidades, ok? Lembre-se, essa é uma regra que nós observamos nesse conjunto de palavras. Ainda existem outras regras do uso do ESA com S e do ESA com Z, e toda regra tem sua exceção. Também temos outras palavras que saem da regra. Então, sempre em caso de dúvida, nós devemos recorrer ao uso do dicionário.
Isso mesmo. Então, agora, pensando nesses grupos de palavras que nós analisamos hoje, nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos brincar de jogo da velha. Isso mesmo. Você já sabe como se brinca do jogo da velha tradicional? Já brincou? É um jogo bem prático, bem divertido de a gente fazer em casa, não é? Então, agora eu tenho uma proposta um pouquinho diferenciada para você. Lá no jogo da velha tradicional, o objetivo é fazer uma linha essa linha pode ser diagonal, na horizontal ou vertical, com os 3 símbolos na sequência, certo? No nosso jogo, nós vamos utilizar, ao invés de círculos e de X, palavras com ESA ou com EZA no final. Eu vou mostrar na tela para você uma cartela, certo? Você vai reproduzir essa cartela no seu caderno e vai escrever as palavras completando-os com ESA. Pense lá no grupo de palavras que a gente refletiu hoje, se é um adjetivo pátrio feminino ou um substantivo derivado de um adjetivo. E você vai completar essas palavras. Além de completar as palavras, você tem que descobrir aonde está a velha, aonde eu tenho uma sequência de 3 palavras e traçar aquela linha demonstrando quem ganhou o jogo. Vou dar um tempo para você fazer esse registro no caderno, pensar e a gente volta para conferir. E aí, aplicou as regras direitinho, escreveu as palavras e identificou aonde tinha a sequência de 3 palavras? Então vamos conferir? Acompanhe na tela. A primeira palavra, escocesa, é ESA, porque é um adjetivo pátrio feminino. A palavra tristeza é um substantivo que vem da palavra triste, então com Z, EZA. Moleza também vem da palavra mole, então EZA. Frieza vem de frio, também é um substantivo, então termina com EZA. Pobreza vem de pobre, então também termina com EZA. Holandesa, né? Quem nasceu, a mulher, a menina que nasceu na Holanda é holandesa, então adjetivo feminino, termina com ESA. Assim como portuguesa e libanesa e também francesa, que são todos adjetivos pátrios no feminino, então terminamos com ESA. Conferiu?
Olha bem aí os seus registros se você utilizou corretamente o ESA no final dessas palavras. E qual linha é que fez a velha? Vamos ver? Isso mesmo, essa linha aí no final, onde temos 3 adjetivos pátrios femininos na sequência: portuguesa, libanesa e francesa, certo? Então, agora, nós vamos para a nossa próxima atividade. Agora, nós vamos comparar textos. Nesta atividade, nós vamos comparar as 2 reportagens que lemos nessa sequência de aulas. Vocês lembram das reportagens? A Evolução da Magrela, Conheça a História da Bicicleta, e a outra que é Bikes que vão dominar as ruas no futuro? Então, para essa atividade, você vai precisar daquela folhinha que eu solicitei lá no começo da aula. Então, pega a sua folha agora, que você vai precisar dobrar esta folha da maneira que eu vou explicar aqui. Não se preocupem exatamente com o tamanho que a gente vai dobrar. É só para termos marcações no papel para que você faça os registros. Então, você vai pegar a sua folha e vai dobrar mais ou menos aqui, ó, dividindo em 3 partes a folha. Então, aqui você tem uma parte, aqui seria outra e aqui a outra. E pode ainda dobrar desta forma só para ter a marcação, porque nós vamos utilizar mesmo a folha desta maneira, certo? Porque nós vamos registrar características e elementos dessas reportagens, e são características que os textos têm em comum, mas também tem características que são diferentes, elementos que são diferentes. Então, o que você vai fazer agora? Aqui, na primeira parte, você vai registrar o nome da primeira reportagem que lemos. Eu já vou colocar na tela para que você possa copiar, certo? Mas atenção aonde você vai escrever, aqui na frente. Aí você vai abrir e aqui, aonde seria a parte do meio, você vai colocar o registro do segundo título, do título da segunda reportagem, como eu fiz aqui, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro título e aqui eu tenho outro. Depois você vai fazer os outros registros junto comigo. Veja aí na tela quais são os títulos. Vou deixar um tempinho para que você faça esses registros e nós já começamos a comparação dos textos. Títulos registrados, então nós vamos começar. Atenção, nós vamos começar falando, discutindo e refletindo sobre as características em comum. Então vejam aqui, ó, essas flechinhas indicam que as características que temos aqui são comuns aos 2 textos. Essas características você vai registrar aqui no seu texto, certo? Pode ser uma embaixo da outra. À medida em que eu for lendo ali, você vai fazendo esse registro no seu pedaço de papel, combinado? Vamos começar então? Primeira característica em comum dos 2 textos que lemos. Os 2 textos são reportagens, certo? Então anote aí na sua folha, reportagem, combinado?
nós discutimos todas as características que fazem desses textos reportagens. São parecidos com notícia, mas têm características que a gente consegue reconhecer que são reportagens. Então, eu vou deixar a palavra reportagem aqui. Próxima característica em comum. As reportagens são escritas por profissionais jornalistas. Então, escreva a palavra jornalista aí na sua folha. Nós lemos que lá na primeira reportagem da revista Recreio foi o Vinícius que escreveu e na segunda foi a Marina. Então, 2 jornalistas escreveram essas reportagens. Próxima característica em comum. O público a que se destina esses textos é o público infantil. Ambos os textos publicados na revista Recreio atendem a esse público. A própria linguagem utilizada é para atingir a esses leitores do público infantil. Próxima característica. Linguagem informal, acabamos de falar. Para falar com crianças, o jornalista tem que usar uma linguagem específica para esse público. Então, ele vai utilizar uma linguagem mais informal, de uma maneira que a criança, ao ler, ela entenda o que ele está querendo dizer. Então, registre aí no seu papelzinho, na sua folha, linguagem informal. A próxima característica em comum é que o conteúdo dessas reportagens é um conteúdo atemporal. O que isso significa? Já conversamos um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores. O conteúdo pode ser lido em qualquer tempo e ele vai continuar tendo sentido, tendo relevância. Então, dependendo do assunto, a pessoa vai procurar, vai ler, e independente da data de publicação desse texto, ele vai continuar sendo significativo para aquele público, certo? Então, conteúdo atemporal registrado. Não se preocupe se você não conseguir fazer todos os registros bem certinho, que no final eu vou dar um tempo para você conferir, certo? E a última característica em comum é a presença de fotografias. Vimos muito isso na reportagem, nas duas. As fotografias complementaram os sentidos dos textos. Lembra que eu falei que quando a gente está lendo, a gente corre o olho até aquela fotografia para confirmar realmente o que estávamos lendo? Então, fotografias aí nas características em comum, certo? Muito bem, falamos do que os 2 textos têm. Então, agora vamos falar do que cada um tem de diferente, aparece em apenas um deles. Então, vamos falar primeiro da primeira reportagem que nós lemos. O que será que ela tem de diferente da segunda reportagem? Ela foi publicada numa revista digital, isso mesmo. E aonde é que você vai registrar isso no seu papel? Aqui, ó, na primeira parte que nós dobramos, a primeira característica diferente, certo? Então, essa revista era uma revista digital, porque nós comentamos que a revista Recreio não existe mais no formato impresso, né? Então, essa publicação já existe somente no meio eletrônico. É uma revista digital, então. A segunda característica diferente, esse texto apresenta fatos do passado e do presente, porque o jornalista contou a história da bicicleta e lá no finalzinho do texto ele falou sobre coisas que estão acontecendo neste momento, no presente da bicicleta, certo? Então, registrou aí na sua folha passado e presente. E a última característica é que ela contém apenas fatos. O jornalista só apresentou esses fatos históricos relacionados à bicicleta, certo? Então, registrou aí as 3 características diferentes? Vou colocar aqui. Agora, vamos para a segunda reportagem que nós lemos. Agora, você abre o seu papel e você vai registrar embaixo do título, combinado? Então, vamos lá. Primeira característica diferente. Revista impressa.
Então, essa ainda é uma reportagem que foi publicada quando essa revista existia no formato impresso. Então, registra aí, revista impressa. Outra característica é que os fatos falam do presente e do futuro. No texto anterior, a gente conheceu a história, fatos passados. Na reportagem da revista impressa, nós vimos fatos do presente e do futuro, porque o próprio título sugere, não é mesmo? Bikes que vão dominar as ruas no futuro. Então, colocou-se o que estava sendo criado e como seria no futuro. E a última característica, que você vai anotar aí, é que temos fatos e opiniões. Na atividade anterior que nós fizemos lá no jogo das pistas, nós até identificamos algumas opiniões que o jornalista dá em relação àqueles fatos que ele está apresentando. Essa é uma característica bem comum nas reportagens. O jornalista apresentar as suas opiniões sobre o assunto que ele está abordando, diferente da notícia que você já estudou, onde ele não pode opinar, ele apenas tem que apresentar o fato, certo? Então, última característica. Então, você fez todo o seu registro e por que nós fizemos desta forma? Para que quando você leia o papelzinho dobrado, você vai ter todas as características de cada texto, porque as em comum ficaram aqui na lateral. Então, lendo assim, eu vejo as características do texto 1 e abrindo eu vejo as características do texto 2. Eu vou colocar na tela todas essas reflexões que a gente fez, você vai conferir os seus registros e colar no seu caderno, combinado? Então, conferiu os seus registros e colou lá no caderno bem direitinho? Então agora vamos à nossa curiosidade de hoje. Acompanhe. Você sabia? Gazela é o termo utilizado por ciclistas para a bicicleta Speed, modelo criado para performances no asfalto. Isso mesmo, é assim que chamam então a bicicleta Speed. Vou colocar aqui a palavra gazela no nosso quadro de palavras. Então, já temos aí várias formas de se referir à bicicleta. Crianças, foi um prazer estar com vocês em mais essa aula. Fiquem bem, continuem se cuidando e até a próxima aula.